Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, a gente tá muito feliz de estar aqui no Rio de Janeiro, recebendo mais um convidado super especial. Nossa, né, segunda temporada no Rio de Janeiro. Exatamente. Abençoadas, com dias incríveis aqui. E a gente vai falar muito hoje de empreendedorismo, finanças, esse universo de gestão financeira que a gente adora, né, Bebel? Investimentos, que é muito importante, né, pra quem quer empreender. Bem-vindo ao PowerCast, Bernardo Penaldo. Obrigado pelo convite, obrigado. E, bem, eu fico até nervoso porque eu não... Primeira vez de PowerCast, primeira vez de podcast. É verdade. É verdade. Mas a gente vai falar sobre o universo que eu e o Bebel somos apaixonadas. E eu tenho certeza que quem assiste em casa também adora, que é esse mundo de finanças. E a gente vai tirar todas as colinhas, né, Bebel? Todas as colinhas, tudo que for necessário. A gente queria primeiro que você contasse um pouquinho de você, como que você entrou no mundo dos investimentos, como que funciona esse mundo. E aí a gente vai batendo um papo aqui. Então, a minha história na verdade, eu venho de uma família cujo meu pai sempre foi do mercado financeiro. Meu pai tinha uma corretora que depois virou um pequeno banco de investimento aqui no Rio de Janeiro, e eu sempre vivi isso em casa. Meu pai, desde que eu me entendo por gente, eu sempre ia lá no trabalho dele quando era pequeno, eu via, olhava e etc. E eu sempre soube o que eu queria fazer. Eu sempre quis fazer economia ou administração para seguir no mercado financeiro. O meu começo foi até um pouco conturbado. Por quê? Porque quando eu entrei na faculdade, eu tive duas faculdades que eu entrei, a PUC e a Cândido aqui no Rio. E na época, o meu pai, ele conseguiu uma entrada numa universidade na Califórnia. E eu comecei a fazer 6 meses lá, só que eu acabei querendo voltar para o Brasil, e na hora que eu voltei para o Brasil, eu tinha ganho meu primeiro carro, né, 18 anos, aquela empolgação toda, e aí eu saí uma quarta-feira com amigos meus de São Paulo que estavam aqui no Rio, que era férias, era uma época de férias, e eu acabei batendo o carro, destruindo o carro. Aí meu pai falou assim, olha, acabou a vida de playboy, você vai trabalhar, você vai entender como é duro ganhar dinheiro, como é difícil ganhar dinheiro, e você vai ter a tua responsabilidade. Você toma aqui o seu cheque do seu carro, do seguro, porque ele tinha seguro o carro, toma aqui o seu cheque, com esse cheque você vai comprar outro carro, você pode comprar o carro que você quiser, mas com ele você vai pagar o seguro, é a única coisa que eu quero que você faça, e a gasolina. E eu tinha um cartão de crédito dele que eu saía para jantar fora, etc, que eu usava, e ele falou assim, ó, esse cartão é meu e o teu cartão de crédito você que vai fazer no banco que você começar a estagiar. Eu estou aqui te dando um estágio, eu consegui com um amigo meu um estágio no mesmo prédio que ele, o banco, a corretora dele era no 14º andar, o meu estágio era no 16º andar, num banco que hoje não existe mais, que era o Crédit Commercial de France, que era um banco de investimentos francês. E aí foi o meu primeiro estágio. Eu comecei lá em 1995, como estagiário, tinha acabado de fazer 19 anos, e assim, eu entrei para o mercado financeiro, que era o que eu sempre quis, mas de uma maneira assim, forçada, de uma maneira colocada, porque meu pai não queria mais que eu ficasse, e assim, e foi um grande aprendizado, porque ele sempre falou duas coisas para mim. Ele falava o seguinte, eu gostaria que você trabalhasse, e eu gostaria que você não trabalhasse comigo. Por quê? Porque eu acho que o risco é muito grande. Eu sou uma instituição pequena, ele já via um movimento que o mercado financeiro já estava tomando, apesar de que em 1995, 6, assim, o Brasil passava por muitas crises, então ele falava assim, ele via
que várias empresas do setor ou desapareciam, ou fechavam as portas, ou quebravam. Então, assim, tinha muito banco nessa época e muita instituição financeira que quebrava. Então, ele sempre falou, olha, eu gostaria que você trabalhasse, mas eu nunca gostaria que você trabalhasse comigo. Por quê? É um risco muito grande. Porque se eu quebrar, se eu fechar, se eu me der mal, eu vou... você vai junto, eu te arrasto junto comigo. Então, isso, assim, eu demorei a entender aquilo lá. Porque como ele já tinha uma instituição, eu falava, poxa, cara, era tão mais fácil começar com ele, entender o que ele faz e até tentar melhorar. Mas, assim, e hoje eu sou muito grato por isso, porque eu acho que não ter dependido dele nunca, a partir desse período, de 1995, assim, ele sempre pagou minha casa, comida, etc, viagens, etc, mas eu me sustentar, meu dinheiro, a partir do meu estágio, fui eu que comecei a ganhar meu próprio dinheiro, a comprar, a fazer o meu próprio cartão. Eu me lembro que eu demorei a fazer um cartão de crédito do banco porque eu morria de medo de gastar o meu dinheiro. Morria de medo. Aí é outra coisa, né? Antes, vou jantar, vou fazer, agora tipo, calma, deixa eu ver. Exatamente. Então, assim, já secou a fonte, né? Então, às vezes, jantar fora, presente pra namorada. Coitada da namorada, sendo prejudicada. Não, mas é engraçado que, como eu morava na casa dos meus pais, eu conseguia até economizar bastante. Então, assim, era basicamente gasolina e besteira, presente pra namorada, etc. Porque viagem, normalmente a gente, nessa época, você vai com os pais, etc. Mas foi um grande aprendizado. Eu acho que isso aí é uma experiência que me engrandeceu profissionalmente, me fez dar valor a muitas coisas que eu antes não dava. E eu vejo hoje em dia que os grandes empreendedores no Brasil passaram por dificuldades. Você vê aí, eu te dou um exemplo, o Guilherme Benchimol, ele era funcionário do Bozano quando ele foi demitido, então ele teve que se virar. Então, assim, todos os grandes empresários, eles tiveram um momento de virada de chave, não que eu virei empresário nesse momento, mas eu comecei a dar valor a muitas coisas que antes, quando você tem a ajuda que atrapalha. Na verdade, é uma ajuda que te dá conforto. Você fica no seu conforto de vida, entendeu? Então você tá sempre confortável, você nunca sai daquela sua zona de conforto. E aí, nesse momento, você faz um turnover de vida. E aí, a partir daí, eu comecei a crescer, etc. Fui de estagiário, aí eles me mandaram, aí o banco teve uma crise em 1998, foi a crise dos tigres asiáticos, aí que tiveram um monte de problema, e aí eu voltei para o Rio, eles me mandaram para São Paulo, fiquei um ano trabalhando em São Paulo, só que o que eu ganhava era muito pouco, era recém-efetivado, eu fiquei 2 anos como estagiário, e 2 anos efetivado. E uma coisa é um salário no Rio, outra coisa é o mesmo salário, ou um pouco mais, que se eu não me engano era 30%, 40% a mais em São Paulo. Então o custo de vida era muito maior. Aí eu acabei voltando para o Rio e sempre fui uma carreira dedicada a bancos, ou seja, eu sempre trabalhei dentro de instituições financeiras, porque a década de 90 e a década de 2000 foram décadas com crises atrás de crises. Não, até mudou, veio a moeda, né, real. Exatamente. E tudo, passou por várias... Exatamente, a estabilização da moeda foi até um turnover no Brasil em relação à inflação, né, que é um imposto dos pobres, né, quem sente mais é quem ganha os salários baixos, então você não consegue investir dinheiro e você perde poder aquisitivo. Mas, tirando isso, você teve vários planos cruzados, planos Collor, e etc, que
o ser empreendedor era muito difícil. Ou você tinha que ter bastante dinheiro para empreender, ou você trabalhava numa grande empresa, num grande banco para fazer carreira. E eu fui construindo isso ao longo do tempo. Eu passei pelo CCF, depois eu fui para o Banif, depois eu fui para o Banco Votorantim, depois, quando eu saí do Votorantim, eu tentei empreender. O Luiz César Fernandes. Primeiro eu tentei. A gente viu o movimento da XP, é muito engraçado essa história. A gente, na época do Votorantim, eu passei 8 anos no Banco Votorantim, é o banco da família Hermílio de Moraes. Ainda não tinha sido comprado pelo Banco do Brasil. Hoje em dia é 49% Banco do Brasil e 51% a família Hermílio de Moraes. Nessa época, quando eu saí do Votorantim, a gente estava olhando o movimento que a XP estava fazendo no mercado. E a gente viu que aqueles caras, poxa, o Guilherme Benchimol é meu amigo de colégio. Eu estudei de garoto. E quando eu vi aquele movimento, eu e na época com 2 outros sócios, a gente falou, poxa, vamos fazer uma XP2. E aí acabou que não deu certo por 2 motivos. Primeiro, porque o que ele fez é fantástico. E 2, a gente pegou de frente, 2008, a crise dos Estados Unidos. E aí foi quando eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Voltei para banco e fui trabalhar no Banco Modal. Durante 4 anos eu trabalhei lá. Por quê? Porque eu queria um porto seguro, né? Eu já estava tentando empreender, vi que aquilo ali foi mal, e aí eu fui pro Modal e fiquei 4 anos lá. Quando eu fiquei esses 4 anos lá, eu vi a XP e vários outros empreendedores já começando a dar uns primeiros passos, ou seja, estamos falando de 2014, 15, e a XP decolando. Quando esse mercado de empreendedorismo do mercado financeiro começou a dar certo, aí eu falei, cara, eu acho que é a hora de eu fazer essa virada de chave. Mas eu tinha muito medo, porque você tá numa zona de conforto. Mal bem você ganha salários, você ganha bônus. No Modal eu tinha uma participação pequena, mas tinha uma participação do banco. Então, assim, você tá numa zona muito confortável. Então você fica com medo. Caramba, eu tava namorando pretendendo casar, etc. E eu tava assim, falando entre fazer a mudança do zero ou ficar onde eu estava. E aí aconteceu 2 fatos muito legais. A primeira foi meus sócios, o Sami Bichara, que através de um terceiro sócio, que era o Saulo Sabá, que era sócio da Faros, eles me chamaram para conversar. Eu estava no Modal, eles falaram, olha, poxa, a gente está crescendo, nós somos o maior agente autônomo da XP, na época tinham 500 ou 600 milhões de reais, e eu vi que aquele movimento de abertura de plataforma de investimento, ou seja, o cliente poder investir em qualquer coisa, em CDB, em ação, em tudo, num lugar só, ou seja, o shopping center financeiro, eu falei, isso daí é o futuro. Eu tenho certeza que isso aí inclusive eu falo com o Cristiano, que é o sócio, CEO do Modal. Na época ele falou para mim, eu falei para ele, Cristiano, abre a plataforma. Antes de eu sair do Modal, eu falei, abre a plataforma. Pô, bota outros produtos para vender na plataforma, não Modal, não sei o que. Não, a gente não tem essa prioridade, a gente vai...
E a gente foi almoçar logo depois, quando eu fui para XP, e ele falou, pô, eu me lembro de você falando para abrir a plataforma, e hoje a gente abriu, e eles abriram 1 ano e meio, acho que depois, ou 1 ano depois, eles criaram uma corretora e abriram a plataforma. Mas meus sócios me chamaram para ir para o agente autônomo deles, e a XP, ao mesmo tempo, também a gente foi muito engraçado esse almoço, porque quando a gente sentou para almoçar, estava o Guilherme Benchimol, o Sami, eu e mais uma outra pessoa que eu não me lembro, da XP. Aí o Guilherme, no meio do almoço, chegou para mim e falou assim, olha, você pode escolher entre estar no agente autônomo, ser dono do seu negócio, etc, 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 ou vir aqui para a XP e trabalhar com a gente. O meu sócio, o Sami, ficou com um olho desse tamanho, porque pô, ele estava me levando para falar com o Guilherme para poder eu ir para a Faros. E aí nesse dia eu falei, Guilherme, eu tô cansado de ser demitido, ou poxa, o banco vai mal, eu não recebo bônus, ou o bônus é pior, ou etc, etc. Eu tô cansado desse negócio. Eu sei do meu potencial, eu sei o quanto eu consigo monetizar. Basta eu ter uma plataforma. E aí ele próprio chegou na mesa e falou, cara, então o teu negócio é a Faros. E aí a gente começou essa sociedade. Eu fui para lá em 2014. Eu cheguei lá, tinham 600 milhões de patrimônio. Hoje a gente tem 65 bi. O próprio livro do Guilherme Benchimol cita a gente o nosso crescimento dentro da XP foi algo incrível. Cresceu um pouquinho, né? Considerável. Então, assim, foi um negócio muito legal, porque eu acho que são duas coisas que eu acho que são muito importantes e que a garotada de hoje tem que aprender. A curva de aprendizado. Eu acho que todos têm que passar por uma empresa para conhecer um ambiente, para entender o que é bom, o que é ruim dentro das empresas, entender e aí depois tentar a carreira do empreendedorismo. Sim. O empreendedorismo, ele é bom para uns, mas não serve para outros. Não é 100% das pessoas que se dão bem no empreendedorismo sozinhos, entendeu? Eu sempre coloquei na minha cabeça que eu queria ter sócios, ou seja, pessoas que... Eu nunca pensei em ter um negócio eu sozinho. Eu sempre fui... eu teve uma época que eu trabalhei junto com o Luiz César Fernandes, que foi o fundador do BTG Pactual, e ele sempre falou, tenha sócios, tenha pessoas que te complementem, que sejam melhores ou tão bons quanto você, mas principalmente que te complementem, que sejam bons naquilo que você não é bom. Então, não queira ser dono sozinho. É preferível você dividir um banquete do que você comer sozinho um sanduíche. Então, era uma coisa que eu sempre ouvi dele, que era um cara super respeitado no mercado, eu converso com ele até hoje, diversas coisas. E então, quando eu busquei a sociedade, ou seja, eu busquei a Faros, eu olhei para eles, eu vi que eles eram o maior na XP naquela época, com 600 milhões na época, mas vi também que eram pessoas que tinham características e tinham complementaridades, ou seja, pessoas que faziam a parte administrativa, que eu sou péssimo, eu sou muito bom comercial, mas eu sou péssimo administrativamente. O Matheus é um cara que olha essa parte administrativa e fez muito isso. Hoje em dia ele cuida mais do jurídico, mas o Sami é um cara que é um brigador, é um cara que vai na XP e briga para poder conseguir
melhores taxas, melhores condições para os agentes autônomos, etc. Ou quando ocorre algum erro, ele está lá sempre nos ajudando. Então, assim, foi uma complementaridade. O próprio Felipe Bechara, lá de São Paulo, também é um cara muito comercial, e ele tem a sua complementaridade porque ele é um cara mais calmo. Então é um cara que ouve mais. Então assim, cada um tem o seu estilo. O que eu acho muito legal é que na sociedade cada um tem o seu espaço. Eu não interfiro no deles, eles não interferem no meu. Quando dá um problema, a gente se conversa muitas vezes até no olho, a gente consegue já se entender. Então isso é muito legal. O empreendedorismo é diferente de você trabalhar numa empresa, num banco, etc., porque você tem chefe. O chefe, na maioria das vezes, quando é um bom chefe, é uma pessoa que te ouve, é uma pessoa que te escuta, entende a dor, mas às vezes ele não consegue resolver o teu problema. Sim. Já o empreendedor, como ele está no mesmo barco que você, quando você está numa canoa, todos têm que remar, porque se um remar menos, você vai demorar mais a chegar do outro lado do rio, você vai ter você vai ficar mais cansado. Então, quer dizer, você vai tendo várias outras dificuldades. Se todos estão juntos no mesmo ideal, é incrível o poder da união. Entendeu? Sim. Então, assim, você tem aí uma grande ferramenta quando você encontra as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa. Então, assim, eu acho que hoje eu sou muito grato, sou muito feliz de ter encontrado no lugar certo, na hora certa, entendeu? Sim. Eu acho que se eu tivesse esperado mais um tempo, se eu tivesse ido porque eu tive outras propostas, na época da Faros, eu tive outras propostas de bancos para voltar a ser um private banker, que é o que eu era no Modal. E eu tive um empurrãozinho da minha ex-mulher, que era minha namorada na época, que ela falou, ela chegou para mim e falou assim: olha, eu acho que você deveria, eu acho que você tem potencial para isso, e eu acho que você deveria arriscar. Então, tudo isso são fatores, e assim, o que eu gostaria de passar até para os ouvintes de vocês, é que você tem que ter dentro de si a vontade de fazer, mas você tem que ter a certeza que aquilo ali é o que você vai se agarrar. Muitas vezes você não tem, né? Mas pelo menos você vai falando assim, cara, eu acho que isso aqui vai dar certo. Sim. Eu acredito. Se você acreditar, já é meio caminho andado. Quando você não deixa de acreditar em alguma coisa, pode ter certeza que não vai dar mais certo. Então, isso é muito legal do empreendedorismo. Porque quanto mais você fizer, quanto mais você conseguir transformar aquela vontade em trabalho, você vai para onde você quiser. Então, é uma coisa que eu falo para a garotada nova. A gente tem sócios lá que tem 1 ano de casa. Uhum. Por quê? Porque a gente foca nos talentos, nas pessoas que são. Existem pessoas hoje em dia tão boas ou até melhores do que eu. Mas pelo menos eu acho que eu sirvo de inspiração para aquela garotada. Então, assim, por quê? Porque eu continuo fazendo com a mesma dedicação, com a mesma vontade, tudo que eu fiz desde o meu primeiro dia. Entendeu? Nossa. Então, assim, isso daí é algo que você, se você não tiver dentro de você, não adianta. Então, quando a gente enxerga isso
nos garotos novos, ou seja, no estagiário ou no recém-efetivado, que a gente acha que tem esse sangue nos olhos, que tem essa vontade, que busca chegar onde ninguém chegou, a gente traz ele para sócio. Então, é importante a pessoa ter essa vontade dentro dela. Porque muita gente, a gente fala assim, se o mundo terminasse em barranco, muita gente ia morrer encostada. Porque prefere... tem gente que... A gente tem pessoas que a gente entrevista, eu ganho, sei lá, 5, 6 mil reais, para mim tá bom. Eu ganho 20 mil reais, para mim tá bom. Aí tem um cara que fala assim, cara, o que você prefere, ganhar 20 mil e trabalhar 3 horas por dia, ou você prefere tentar ganhar 100 mil e talvez ganhar 5 mil? E aí o cara, não, eu prefiro tentar os 100 mil. E assim, é isso. Ou seja, é a vontade de você querer estar num patamar diferente na tua vida. E aí tem uma outra coisa que também essa garotada não gosta muito e que eu acho muito importante também, é o carrego do ativo. O que é o carrego do ativo? Ou seja, tudo, se você olhar, por exemplo, Bolsa de Valores, se você pega uma Vale, o que era a Vale há 15 anos atrás, o que é a Vale hoje em dia? Você pega empresas que antes não existiam e que hoje são o que são. Muitas vezes as pessoas não têm paciência ou acham que devam sair para mudar de lugar, porque aquele lugar não é legal. Então, o carrego do ativo é o seguinte, às vezes você compra um terreno, compra uma ação, você entra de sócio num lugar e você, caramba, eu tô remando e tá difícil chegar, mas, poxa, tá demorando, mas tá andando. Sim. Uma coisa é você carregar um ativo que não anda. Outra coisa é você carregar um ativo que você tá vendo que tá todo mundo remando, você olha em volta, você tem, poxa, os seus sócios remando, você tem as pessoas dando o coração ali para aquela empresa e etc. E você tá vendo que aquilo ali tá andando, mas você tem uma economia brasileira que talvez naquele ano tenha sido pior, você tenha tido o mercado naquele momento está ruim, etc. Muita gente desiste. Você vê a grande maioria, você vê uma desistência muito grande, entendeu? E eu acho que isso, a geração de hoje, ela tem que acreditar, entendeu? Ela tem que ver que aquilo ali é importante na vida dela e que, se ela acreditar, poxa, foi um tempo que foi ruim, foi uma turbulência, o crescimento das empresas não são uma linha reta. Você pega grandes empresários, você tem aí um ano ruim, depois do... Eu tentei uma pergunta, Bernardo. Quando vocês falam de plataforma, né, que quando muitas empresas abriram, começando ali na XP, etc., que tem uma quantidade de produtos, né, bem maiores. O que você entende que a galera que sai de banco, né, tradicional, que investia desde a época da poupança, né, Bebel? Tipo, a gente sabe que desde a avó, guarda dinheiro na poupança, etc. Embaixo do travesseiro. Exatamente, em casa. Qual o momento que você notou que as pessoas começaram a querer investir em outros produtos e ter a curiosidade de ter novos produtos? Porque esse movimento, principalmente de novos produtos de plataforma e tudo mais, é de 8, 10 anos para cá, né? Exatamente. Então, como que faz para as pessoas entenderem quais produtos elas podem investir e quais são as dicas que você pode dar para quem é mais cuidadoso, né? Cauteloso com o dinheiro, que tipo de movimento ela deve fazer? Então, primeiro, respondendo a primeira pergunta sobre a plataforma. O que aconteceu de 8 anos para cá, ou 10 anos para cá, como você bem falou, primeiro a economia
passou por uma estabilização, ou seja, a partir do Plano Real você tem uma estabilização da economia. Outra coisa que influenciou essa mudança de perfil de investimento, ou seja, as pessoas começaram a sair dos bancos e começaram a ir para as plataformas de investimento como um todo, não é só um movimento único de uma única empresa, mas se você olha o mercado como um todo, a questão de juros e também as mídias sociais, ou seja, você começa a ter uma troca de informação muito maior no Brasil. Então, você tem 3 fatores bem exponenciais. Você tem a estabilização da moeda, a queda na taxa de juros, ou seja, você tem aí desde a época do Armínio e até chegar ao último governo Bolsonaro, ou seja, um caminho da economia buscando levar uns juros para um patamar menor, ou seja, para que os empreendedores consigam ter mais oportunidades no Brasil. E, consequentemente, isso faz com que a pessoa que está numa zona muito confortável de 12, 13, 14, 15% de juros, que é juros pra caramba em qualquer lugar no mundo, ele começa a querer se mexer para poder... Desculpa. Ele começa a querer se mexer para poder fazer um movimento de ajuste da carteira, de mudança de carteira, um movimento no qual ele sai de uma renda fixa, ele sai de uma poupança, que é um produto seguro, que ele está na agência, que ele vai lá todo dia, entra na agência, vê o gerente dele, vê o banco que está lá, etc., fisicamente, e aí ele começa a olhar o amigo dele, ou o conhecido dele, o primo dele, o tio, etc., que começa a investir em outros produtos que começam a ser melhores do que a poupança. Então, no caso, a XP, ela conseguiu pegar essa onda assim, muito competentemente desde o início. E deixar mais popular os produtos também, Exatamente. Ela popularizou. Então, ela fez 2 coisas. Uma, a popularização dos produtos no mercado, ou seja, produtos que você só tinha acesso a determinados XY valores, ou seja, muitas vezes R$1 milhão, ou até, no melhor dos casos, R$300 mil, para produtos de R$10 mil, R$5 mil, entendeu? Então isso democratizou todos os investimentos. E não só isso, eles começaram através da educação. Então isso é uma coisa que hoje está muito difundada na internet. O PowerCast é um sistema de educação. Você está educando os seus telespectadores, as pessoas que ouvem vocês. É uma forma de educação. Entendeu? E a galera ama finanças aqui, né? Os Powers adoram. Então, assim, é muito legal. Por quê? Porque você começa a desmistificar certos medos que as pessoas tinham. As pessoas tinham medo de não investir em bancos que não tinham agência de rua. Mas você acha que não era por conta dessa... que antigamente, né, tinha vários momentos difíceis que o Brasil passava. Então eu acho que pela informação das pessoas que se eu guardar dinheiro em banco eu posso perder de uma hora para outra, e, né, até tirar essa cultura ruim de não ter a informação correta. Com certeza. Um dos fatos mais importantes é que o Brasil passou por diversas crises depois do Plano Real, que muitos bancos não quebraram. E fez com que também essas plataformas de investimento fossem se consolidando e se solidificando. Então, o que acontece? O risco
da pessoa física, no final das contas, não é o banco, não é a agência, não é etc. É o produto que ele compra. Então, assim, não necessariamente a pessoa que tem um investimento no banco A, no banco B, no banco C, ela não tem risco. Então, isso foi um dogma que as plataformas de investimento fizeram um marketing muito bom e desmistificando esse tipo de coisa. Então, ou seja, você começa a ter um efeito manada, que a gente chama. Você começa um boi, aí depois outro, depois aí daqui a pouco você tem uma manada de investidores migrando dos grandes bancos para as plataformas de investimento. Você tem aí o custo que é menor, o do investimento, então tudo vai fazer diferença com você com os juros mais baixos. Qualquer custo que você diminua já faz uma grande diferença, e você tem principalmente a facilidade da internet, das plataformas. Hoje você tem aqui no seu celular, você tem todas as suas finanças, você tem todas as suas os seus investimentos num aplicativozinho de celular, entendeu? Então foram várias coisas. Então, respondendo a sua segunda pergunta, foi a estabilização da economia, foi a queda da taxa de juros, a internet, ou seja, o desenvolvimento das tecnologias. Então você vê aí, hoje os smartphones são um divisor de águas em termos de, não só de finanças, em termos de mídia social, em termos de tudo. Ou seja, você tem... Aproximou mais também, né? Acho que a pessoa podia se informar mais, é isso. Então eu consigo ter mais ideias de investimento, de coisas pelo contato do celular. Né, Bebel? Entra lá para ver as coisas, muito legal. Exatamente. E o que você acha desses bancos digitais que tem já dentro deles essas plataformas que eles ensinam a investir, que eu vejo que tá uma coisa acontecendo maior agora? Então, os bancos digitais são bancos, né, um pouco diferentes dos tradicionais, como o nome já diz, eles são basicamente digitais, eles não têm, muitas vezes, você fala com uma plataforma, você fala com uma assessoria eletrônica, e conforme a tecnologia vai avançando, isso vai caindo em inteligência artificial e etc., que montam uma carteira conforme o seu perfil. Mas eu sou old school, eu sou um cara extremamente old school, então eu ainda tenho minhas dúvidas. Não, isso de forma nenhuma. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas em relação à substituição de uma pessoa que senta na sua frente, entende o que você quer e está alinhada nos seus interesses, porque o que pode acontecer? Pode acontecer o que acontecia nos bancos antigamente, um conflito de interesse. O banco querendo vender o seu próprio produto. Então isso é um conflito de interesse enorme. Então você não sabe até que ponto, aí que entra o Bernardo nessa história. A gente é uma assessoria de investimentos que a gente trata de tentar olhar o patrimônio das pessoas de uma forma como um todo e fazer com que esse dinheiro seja perpetuado para filhos, netos, etc., não buscando uma exposição de risco, etc., principalmente para quem tem perfil conservador e moderado, e diminuindo esse conflito de interesse dos bancos com os produtos, entendeu? Por quê? Porque o que ocorre? O seu gerente do banco tá lá, ou a sua inteligência artificial do banco tá lá, ele pode estar com ajuste, ou sendo obrigado, ou sendo solicitado, obrigado não é a palavra, mas sendo solicitado para vender aquele produto especificamente. Então, assim, você tem um conflito de interesse. Você não está vendendo o melhor produto, você está vendendo o melhor produto que o banco convém para
aquele momento para aquele cliente. Não, até porque tem vários bancos que meio que fazem a gente, né, participar da cota exatamente, fechar a conta deles no final do mês. Concordo plenamente que tendo empresas, né, que tem um serviço mais customizado, eu sinto falta, tá? Tipo, de ter um gerente mais ativo, de ter uma pessoa que cuida melhor da sua vida, até porque vocês sabem de várias oportunidades que a gente, às vezes, nem sabe que tipo de produto que é, né? Eu acho o mais importante de tudo é não ter o conflito de interesse. Porque o conflito de interesse que é o que acaba com o problema, que, na verdade, cria o problema dentro dessas instituições. Se você não tem conflito de interesse, por exemplo, o que ocorre? Esse problema também existe nos agentes autônomos, em alguns casos, mas já é muito mais uma coisa muito mais leve do que num banco. Por quê? Porque no banco o salário do gerente ele é necessariamente ligado à performance, à captação, etc, etc, etc. O agente autônomo, você não tem, quem te paga é o cliente. Então, se o cliente for mal, se ele tiver uma rentabilidade mal, se tiver insatisfeito com você, ele pega e vai embora. Então, assim, é diferente de um banco. No banco, você tem lá o gerente... Vai embora, né, também. O gerente pode ser demitido, mas pelo banco. E não pelo cliente, necessariamente. É claro que se ele começar a fazer besteira, óbvio, ele vai ser demitido. Mas o que eu quero te dizer é que o conflito de interesse é algo completamente diferente nesses dois mundos. Um agente autônomo de investimento e do gerente do banco. Então isso daí, no início os bancos brigaram, tentaram segurar a onda, né? E assim como a velha mídia com a nova mídia, a mesma coisa. São as disrupturas que vieram correndo no mercado e no mundo, né? Hoje, e não conseguiram. Por quê? Porque as pessoas entenderam que existe um grande valor naquele agente autônomo de investimento, por ele ser autônomo. Então você está tendo uma postura perante ao cliente de ser um braço direito dele e não um gerente do banco. Quando você fala assim, já a nomenclatura é gerente do banco. Então, quer dizer, ele trabalha do banco, ele não é um gerente. Já o assessor de investimento, um antigo agente autônomo, ele é um assessor de investimento das pessoas. De cada uma das pessoas com quem ele toma conta, ele é a pessoa responsável diretamente por aquele investimento. Então, assim, é impressionante a diferença de abordagem quando a gente vai conversar com um cliente novo ou até explicar para ele, o cliente entende. Ele, na mesma hora, ele compreende que existe essa grande diferença. Ele entende que, nesse momento, existe um grande diferencial entre o ser um gerente de banco e ser um assessor de investimento. Então, são dois mundos completamente diferentes, entendeu? Então, eu acho que o maior problema que os bancos tentam resolver e aonde a gente é bom é nesse conflito de interesse. Essa relação. E uma coisa que você estava comentando, que você falou, veio o celular, vieram as mídias sociais e tudo mais. Qual que é a sua opinião sobre... Tem um monte de influenciador por aí que sai falando sobre investimento, né? Que ensina a pessoa, que dá dica. Você tem R$1 hoje, você vai ter não sei quantos amanhã, né? Como você enxerga isso? Você acha que é positivo porque abriu para o mercado as pessoas quererem investir? Ou você acha que é negativo porque é ilusório muitas vezes? Como que você enxerga isso? Então, você tem... Eu diria para olhar com cautela. Por quê? Porque como tudo na vida, você tem as pessoas que são boas e tem os aventureiros. Na internet, como você não tem uma regulamentação,
por exemplo, nós somos regulamentados pela CVM, nós somos regulamentados pelo Banco Central, nós temos a regulamentação das instituições financeiras. Então eu não posso sentar aqui e falar qualquer besteira para qualquer pessoa, porque no dia seguinte vai chegar na minha casa uma notificação, e eu posso ser processado, etc, etc, etc. Eu posso ser até banido no mercado por falar A, B, C ou D coisas. No caso, existem pessoas muito boas, né? Assim, você tem exemplos muito bons nas mídias sociais de pessoas dando dicas muito boas, relevantes, maneiras como economizar dinheiro, como desmistificar certos dogmas que os bancos gostam de colocar na cabeça dos clientes, mas como tudo na internet, você tem os aventureiros, ou seja, você tem aquelas pessoas que estão muito lá, muito mais para falar qualquer coisa, ou chamar atenção, ou chamar a mídia para dentro dela, ou para o produto que ela quer vender, do que necessariamente ensinar. Então, assim, tem que ter muito cuidado. O conselho que eu daria é ter muito cuidado, porque não é tudo. É igual médico, por exemplo. Você vê vários médicos na internet, etc. E você tem que ter cuidado, entendeu? Você tem os bons médicos, old school, como eu falei anteriormente, que são os craques, entendeu? Então, é a mesma coisa. A internet, a mídia social, ela abriu muitas portas, ou seja, você consegue ter um acesso às pessoas, a entrar dentro da casa das pessoas, a ter uma visibilidade muito grande. Mas isso quando você abre essa porta, você traz coisas que também não são necessariamente aquilo que realmente é. Então, assim, você tem aventureiros. Então, o que eu digo para as pessoas, muitos clientes, olha isso aqui que eu recebi de um amigo meu, falando sobre esse produto, sobre esse ativo, sobre essa operação, etc. Eu falo, tenha cuidado. Busque uma segunda opinião, uma terceira opinião, ou seja, não necessariamente, porque às vezes a pessoa também acha que a gente está de implicância, e não é, porque a gente já viu muita coisa, a gente já viu clientes que entraram em promessas de rentabilidades e acabaram entrando em pirâmides financeiras. Pirâmides, eu não sei se todos sabem aqui, é quando é um esquema fictício de investimento. O cara bota dinheiro, diz que promete uma rentabilidade e esse dinheiro some. Então você tem até agora a CPI das pirâmides financeiras aí que tá ocorrendo agora, mas assim, isso ocorre, isso sempre existiu, é o chamado Ponzi, e sempre vai existir. Então tem que ter cuidado. Então eu acho que você tem que saber a origem daquela pessoa, o que ele fez antes, em que ele trabalhou. Será que aquele cara é realmente uma pessoa digna para aconselhar o que está aconselhando? Eu acho que são algumas perguntas. Uma coisa que eu converso muito com os meus clientes, por exemplo, investimento. Eu invisto só naquilo que eu conheço. O que eu não conheço, eu vou chegar para o meu cliente, olha, eu sinceramente não conheço e eu tenho uma certa precaução. Por exemplo, criptomoedas no começo, eu não conhecia. Hoje, eu conheço pouco. Até quero fazer um push, tá? Do que você está falando sobre o investir ou não. O que você acha das startups e se vocês já colocaram dinheiro? Ou se você direciona para o seu cliente para fazer investimento em startup? Então, startup... a gente tem fundos de investimento, a gente, dentro da plataforma da XP, a gente tem fundos de investimento em startups. Até um amigo meu, o Romero,
A gente ama o Romero. O Romero, pô, gente finíssima, um cara craque. Ele é a pessoa com quem ele criou esse fundo dentro da XP, ele é sócio hoje da XP nessa área. E ele toca e a gente investe através dele. Então, assim, eu acho que o investimento em startups é muito legal. Só para você ter uma ideia, o dinheiro do mundo, do smart money, né, do dinheiro que a gente conhece como sendo os maiores investidores do mundo, esse dinheiro, ele se recicla através muitas vezes de fundos de private equity e startups. Por exemplo, os investidores do Yahoo foram investidores do Facebook, que foram investidores do Instagram, exemplo, eu não estou dizendo específico. Especificamente o nome, mas assim, o cara, ele acredita naquele negócio, mas ele acredita nas pessoas de dentro da startup para poder investir lá dentro, entendeu? Então, o próprio Romero, né, já fez investimentos e faz investimentos. Ele foi o fundador da Bom de Faro e teve um sucesso espetacular e montou um fundo que ele começou com Red Point, depois ele foi para o Headline, que agora essa investida da XP em startups. E ele é um cara extremamente competente. Gosto muito dele. É um cara que é extremamente solícito. Você pega o telefone, você manda uma mensagem, ele te responde na mesma hora. E eu acho que isso daí o bom empreendedor, o cara que enxerga na frente, é um cara que sempre está disposto a ouvir. Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo dos grandes, o próprio Guilherme Benchimol, os meus sócios, todos eles são pessoas que são boas ouvintes. Assim, eu acho que é uma característica do empreendedor saber ouvir. Porque você ouvindo, claro, você vai ouvir muita besteira, você vai ouvir muita coisa que desnecessária, mas você pode acabar tendo uma nova ideia, surgindo um novo negócio, etc, etc. Então, vocês aqui devem ouvir muita coisa. Então, o Bebel quer toda hora investir em alguma coisa diferente. Termina o episódio e começa uma coisa nova. Eu tenho logo 136 negócios que eu comecei. Brincadeira, mas dá vontade. E uma coisa que eu acho muito legal é o seguinte: mas invista sempre no que você entende. Sim, porque o que você entende vai ser sempre um passo acima do que você não entende. Claro, você pode aprender a entender daquele negócio, mas se é algo que já está no teu sangue, se já está na tua veia, se já está no seu dia a dia, se você já entende, poxa, eu entendo esse número que ele falou, eu já entendi. Já economiza uns erros, né? Ali exatamente. Você pula os erros, entendeu? É verdade. A gente tem que entrar nas powers. Vamos lá, Bebel. São perguntinhas mais rápidas, que Bebel pode começar, que eu fiz a última. Tá bom. Então você, como é um bom comercial, né, me dá um pitch de elevador pra convencer uma pessoa a entrar pra investir junto com a Faros. Como é que é? Desculpa, perdão. Um pitch de elevador, ou seja, um pitch rápido pra convencer uma pessoa a investir junto com a Faros. O nosso pitch praticamente é a questão do conflito de interesse. A Faros hoje é a maior do Brasil, a gente tem 65 bi e a gente não foi por mágica nem por... foi exatamente minimizando esse conflito de interesse que existem em grandes bancos, que existem em grandes instituições e até grandes gestores de fortuna. Você tem até casas que acham que você não tem esse conflito de interesse. Existe. Então, o que a gente busca é principalmente minimizar esse conflito de interesse. O cliente está investindo de forma simples, porque tem muita gente que gosta de inventar e fazer muita firula.
a gente tenta simplificar os processos, a gente tenta simplificar a forma com que as pessoas investem, porque quanto mais complexo é o investimento, quanto mais difícil, etc., mais risco ele tem e mais receita para a instituição que está vendendo do que um produto simples, entendeu? Então eu vou te dar um exemplo aqui simples, um CDB, um título público, que é um produto simplérrimo, que qualquer um pode ter, paga pouquíssimo de receita, mas é um produto extremamente seguro, extremamente conservador, muito melhor do que vários outros produtos nesse mercado de taxa de juros alta. Então, assim, simplificar e diminuir o conflito de interesse. Eu acho que são essas duas palavras que a gente repete bastante na Faros. Boa, a gente subiu aí um prédio de 100 andares agora, né? Tudo bem, mas tudo bem. Brincadeira. Nada. Ainda bem que é rápido, né, esse andário. Vou perguntar na parte comercial, né? Você é um comercial. Eu queria 3 dicas para um bom comercial para uma empresa. Eu acho que o bom comercial, eu ao longo da minha vida, eu li bastante livros de pessoas comerciais. Dale Carnegie, etc. A principal ponto é saber ouvir. É você falar menos, escutar mais. Porque quando você escuta, você está deixando, primeiro, a pessoa expor o que ela sente, o que ela deseja. E quando você está escutando, você já vai processando na cabeça o que você realmente mostra, o que realmente interessa para ela. E não o comercial que fala demais, acaba que ele mostra mais coisas do que ele deveria. Então, quando eu chego numa reunião para conversar com o cliente, a primeira coisa que eu faço é escutar o cliente. Em que fase de vida ele está, se ele tem filhos, se ele não tem, como é que está, se ele ainda está empregado, se ele já está aposentado, se ainda tem um negócio que gera renda, se não tem. Então, assim, isso tudo a gente tem que ouvir, porque se você não sabe ouvir, você nunca vai entender o que o cliente quer. Isso é a primeira coisa. Ótima dica. Exato. Eu não posso chegar e sair oferecendo um monte de coisa, porque eu não sei se é isso que você quer, entendeu? Eu primeiro tenho que te escutar, eu tenho que entender quem é a Sheila, eu tenho que entender o que a Sheila precisa. Poxa, às vezes ela tem 2 filhos e aí tem uma pessoa com um problema de saúde na família que precisa de uma sucessão. Olha, assim, tem tantas coisas que podem pintar nessas horas que você fica sem saber se aquilo ali realmente é necessário para aquele momento ou não, quando a pessoa fala demais, entendeu? Então, eu acho que o melhor comercial é aquele primeiro que sabe ouvir e depois que sabe vender o produto que o cliente quer receber, e não o produto que ele quer vender. Maravilhoso. Adorei. Bem, foi incrível ter você aqui hoje com a gente, obrigado. nesse dia maravilhoso, gente. Sério, a gente vai estar de biquíni lá na piscina. Exatamente. Entrevistando, tomando sol. Não, a gente começou tão animada aqui que a gente até se esqueceu de falar para as pessoas se inscreverem no canal. É verdade, Ativar gente. o sininho, né, Bebel? Deixar um monte de comentário like. e mandar o episódio pra todo mundo. Mas antes disso, Bernardo, fale suas redes sociais. Onde a gente acha o Bernardo? Onde acha para investir o dinheiro com o Bernardo? Então, eu tenho meu Instagram é Bernardo Penalva, tudo junto. E os sites da Faros Private, você tem lá os meus telefones, tem os nossos telefones, tem Rio, São Paulo, Belo Horizonte, ou seja, todas as grandes capitais têm uma presença física, não de terra de agência, mas uma presença física nossa em todas as grandes capitais. A gente tem mais de 20 escritórios pelo país todo. Então, pessoas extremamente capacitadas, pessoas extremamente competentes e que vão ouvir mais do que falar e tentar mostrar o produto que você queira comprar e não o que a gente tem que vender.
Maravilhoso, Bê. Adoramos. Muito Muito obrigada. obrigada. Nada. Você que tá em casa, não esqueça de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho. E mandar um episódio pra todo mundo. Até a próxima. Agora que tem um monte de episódios do Rio. Exato. Maratona que tá incrível, gente.